Fala galera, aqui é o professor Matheus. Vamos seguir a resolução do Enem 2025. Essa aqui é a questão 145 do caderno verde. Bora lá? Pesquisas na área de neurobiologia confirmam que a prática meditativa é responsável por diminuir consideravelmente a frequência respiratória para praticantes avançados, que, após iniciarem a meditação, têm suas frequências respiratórias reduzidas até se estabilizarem em um nível mais baixo. O gráfico apresenta a relação da frequência respiratória em incursões de respirações por minuto, RPM, em relação ao tempo, em minuto, de um praticante avançado, em que F1 representa a frequência no instante T1, no qual se inicia a prática meditativa, e F2 a frequência no instante T2, a partir do qual esta se estabiliza durante a meditação. Aí, pessoal, podemos ver aqui, o gráfico, bem bonitinho. E aí nós já vamos para o comando. A partir do instante T1, em que se inicia a prática meditativa, o comportamento da frequência respiratória em relação ao tempo... Então vamos lá, gente. Essa aqui é uma questão de análise do gráfico, onde nós vamos observar aqui o gráficozinho que a questão nos deu e analisar a questão. Então, olha só. E aí, pessoal, para responder esse tipo de questão, vamos por eliminação. Então, aqui, tu observa as tuas alternativas. Então, olha, a partir do instante T1, então a gente parte daqui, em que se inicia a prática meditativa, o comportamento da frequência respiratória. Então, olha, nós temos aqui uma F1 que ocorre em T1, e nós temos uma F2 que ocorre em T2, certo? Então, olha só, mantém-se constante, e aqui, é essa frequência em relação ao tempo. Então, mantém-se constante? Não, porque nós temos uma variação acontecendo justamente aqui entre F1 e F2, ou seja, entre T1 e T2. Então, não é constante. É diretamente proporcional ao tempo. Pessoal, o que significa ser diretamente proporcional? Se o tempo cresce, então aqui, de roxo, se o tempo está crescendo, a frequência teria que estar crescendo também. E não é isso que está acontecendo, Ocorreu uma diminuição, tá bom? Então, ela não é diretamente proporcional ao tempo, tá bom, gente? Aí, vamos lá? É inversamente proporcional ao tempo. Agora, vamos lá. O que significa ser inversamente proporcional, gente? Significa que, se o tempo aumenta, essa frequência respiratória ela vai ter que diminuir. Ou, se a frequência respiratória aumenta, o tempo diminui. Então, nós temos essas duas possibilidades de análise. Mas, pessoal, observa que elas estão constantes em dois momentos. Ou seja, se está constante é porque nem aumenta nem diminui. Está constante. Claro que nesse período aqui, onde nós temos aqui a setinha roxa que eu acabei de colocar, nesse período ali, da variação de F1 para F2, tem-se uma variação, Tá diminuindo e o tempo aumentando. Só que fazendo a análise completa da situação, nós temos essas duas partes constantes, então não é inversamente proporcional ao tempo. Aí vamos lá? Diminui até o instante T2, a partir do qual se torna constante. Aí agora vamos analisar, gente. Olha só. Até o instante T2, essa frequência diminuiu, e aí, a partir de T2, se tornou constante. Opa, beleza. Então, bem aqui, nós temos o nosso gabarito, porque é exatamente o que o gráfico está nos mostrando, tá bom? E aí, como é uma questãozinha de Enem, das 5 alternativas, só tem uma correta, então a gente não precisa nem analisar a questão E, porque a gente já sabe que ela está incorreta, ou seja, gabarito dessa questão D de dado. Beleza, galera? Tamo junto, então, tá? Fica aí com a resolução, qualquer dúvida, deixa nos comentários, deixa o like, segue o canal e até a próxima resolução, gente. Valeu!